Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o professor Esmeraldo, ministro do Evangelho da Assembleia de Deus, coopero aqui no campo de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, divisa já com o Rio Grande do Sul. Quero nesta hora cooperar com você no construir o conhecimento, vendo se de alguma forma ou de outra posso ajudar-lhe tanto no preparo da aula para facilitar a ministração para com seus alunos. A nossa lição é a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Lembrando bem que nós estamos no trimestre especial, cujo tem por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa lição ela está como que baseada, fundamentada na lição de 1993, o terceiro trimestre, que foi escrito pelo saudoso missionário Eurico Bergsten. Vamos lá, a nossa lição. A leitura bíblica em classe, ela está em Esdras capítulo 2, versículos 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e o 3, e também capítulo 6, versículos 2 e 4. Ao objetivo geral dessa lição, é importante que o professor frise para os alunos sobre e trabalhe em cima dos objetivos a serem alcançados na lição. Bom, como os irmãos bem sabem, nós já vimos tratando dos temas relacionados ao regresso, ao retorno da nova fase da nação de Israel pós-cativeiro, começando sobre o comando de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, quando eles vieram embaixo das ordenanças de Ciro para construir o templo. Depois estudamos a lição Neemias reconstruindo os muros e agora retornamos novamente para Esdras, onde vai tratar ali a respeito da linhagem do povo hebreu, se de fato eles pertenciam ou não a esta nação. E isso através das genealogias. Isso é muito importante, né? Só vieram os judeus nato do cativeiro. Foram reprovados aí aproximadamente 652. Isso para nós é uma grande lição que dá-nos a entender que Deus, ele aprova a separação. Ele não é favorável à mescla, à mistura. Mas vamos entender bem essa lição para que não tenhamos nenhuma dificuldade, nenhum problema. E eu sei que muitos professores vão encontrar uma certa dificuldade, porque as mentes brilhantes que estarão aprendendo, ou até mesmo professores que estarão ensinando, fazem parte, conforme a sociologia, da geração Y e da geração Z, a geração da internet, a geração que de fato vive a pós-modernidade, onde no seu dia a dia, seja na escola, né, seja fundamental, médio, na universidade, ou mesmo em contato com a própria sociedade, nós vemos aí a forma de tratamento, pluralismo, secularismo, onde as coisas são tudo natural e principalmente o relativismo. É uma forma de cultura que, se não tomarmos um cuidado, choca-se com a Bíblia. Por isso, muito cuidado com os nossos alunos e os professores estejam bem abalizados para esta lição. Eu quero deixar bem claro para os professores que este não é um problema de agora, do século XX, muito pelo contrário. Para vocês verem, o fundamento básico da palavra está em Esdras, escrito aí, nós temos aí aproximadamente 2.450 anos atrás, por baixo, né? 2.400, vamos dizer, 460 anos antes de Cristo. Paulo já tratava desses problemas logo no início do cristianismo, no século I, quando ele escreveu à igreja que estava em Roma,
no capítulo 14, no versículo e no capítulo 15. Paulo tratou desse problema também na igreja de Coríntios, no capítulo 8 até o capítulo 10. Também a igreja de Colossenses, Paulo deu um trato ali a respeito. Também em Gálatas. Esses problemas problemas antigos. Por quê? Na igreja nós temos um grupo. Paulo assim o designou como sendo o grupo dos fracos e o grupo dos fortes. O grupo dos fracos tem uma certa dificuldade em compreender a palavra. Eles são mais devagar um pouco para compreender e aceitar. E o grupo dos fortes, não que eles tenham essa liberdade plena, uma mente ampla para compreender, mas eles têm uma facilidade maior em aceitar a palavra. Nisso Paulo se enquadra, ele mesmo dizendo em Romanos 15, nós que somos fortes devemos suportar os fracos. E você que é fraco, não julgue a teu irmão. E também você que se sente o que seja forte, não despreze a teu irmão, porque ele está de pé diante do seu Senhor. Então não somos ninguém, nem para julgar e nem tampouco para desprezar, por questões de uso, costumes e tradições, que para uns é legalismo e para outros é liberalidade. Que Deus nos dê sabedoria para esta lição. Como o tema ele é bem sugestivo, né? Ele trata-se do povo de Deus, deve separar-se do mal, vai ser trabalhado bem, principalmente nos objetivos específicos, a palavra separar, apartar-se, que tratando-se do nosso estudo, está relacionado a ordo salutos, quando nós tratamos da sotérios, a doutrina da salvação. Quando se trata da doutrina da salvação, nós temos um ponto, uma matéria, um assunto muito importante chamado santificação, do grego agiasmo e do hebraico kadosh, quer dizer separar-se. Separar-se tão somente? Não, separar-se para servir a Deus. Este separar ou santificar pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, também pode ser um lugar. Assim já nos ensinam os dicionários, ok? Um objeto, por exemplo, eu posso consagrá-lo ao Senhor? Sim, estou separando para o Senhor, para ser utilizado exatamente ali na liturgia, durante os cultos, né? E isto para adoração ao Senhor. Eu posso lançar mão desses materiais, que sejam violão, uma guitarra, um contrabaixo, um instrumento de sopro, uma bateria, qualquer instrumento que foi consagrado ao Senhor, e emprestar ou abrir mão para que eles também sejam utilizados em utilidades seculares, em reuniões seculares? Claro que não. Ah, mas o senhor está sendo muito legalista. Não, é por isso que se utiliza o termo separar-se, consagrar a alguém, ok? Isto sim, uma pessoa da mesma forma, uma pessoa pode separar-se para servir ao Senhor, e foi exatamente isso que ele fez com a sua igreja, tanto com o povo de Israel, no Antigo Testamento, quanto a sua igreja. Ele separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. É isso que devemos entender. Fomos chamados, fomos separados para servir ao totalmente outro, para servirmos a Deus. Também pode ser separado, consagrado um lugar, um templo, por exemplo. Aquele ambiente, ele foi separado, foi consagrado. Sendo, pois assim, a utilidade dele é exatamente para a sua utilidade é para ser usado em adoração à divindade, ao que for útil à crença. Eu não posso ali fazer um bailão, emprestar para que a comunidade faça uma reunião e por fim faça ali um baile. Não, de maneira nenhuma.
torna-se até imoral, não é? Não é amoral, não é porque em um lugar pode e outro não pode, não. Ele é um lugar separado. Deus escolheu aquele lugar para a adoração do seu e ao seu nome. Por isso deve ser consagrado tão somente para a religião, ok? Bom, nós vamos então discorrer sobre a nossa lição. Somente os judeus retornaram a Judá, sem sombra de dúvida. Houve o livro da genealogia, Esdra e também Zorobabel, eles passaram ali o pregão e todos se apresentavam e diziam, prova sua genealogia através dos livros, e encontraram em aproximadamente umas 652 pessoas que não pertenciam, não conseguiram provar a sua genealogia. Pasmem, senhores, nem sacerdotes. Eles se misturaram, não levaram as coisas a sério, depois quando quiseram retornar, tarde demais. Estes homens, essa liderança, estes homens de Deus agiram corretamente. Nós também, como ministros do Evangelho, como professores de escola dominical, devemos agir em conformidade com a palavra de Deus. Não é porque somos brasileiros que vamos dar um jeitinho. Não, você pode ficar aqui que não tem problema nenhum. Não, senhores. A igreja ela é santa, ela é pura, ela é separada. É claro, tem a liberdade de adentrar a igreja, participar do culto, qualquer pessoa que professe qualquer crença, seja ela de qualquer matriz religiosa, seja do Oriente, seja africana, seja ocidental, ou mesmo como é o cristianismo, não importa. Ela é livre, os templos são de portas abertas para que a pessoa acesse. O que se torna complexo é que uma pessoa que não entregou a sua vida para o Senhor, não teve aquela experiência do novo nascimento, embora isso é um pouquinho mais complexo do que imaginamos, viu? Ela participar de todos os trabalhos da igreja, inclusive das ordenanças, a saber, a Santa Ceia, principalmente a Ceia do Senhor, mesmo sendo ou não, né? É interessante estarmos atentos a isso, porque esses tipos de trabalho são voltados aos membros do corpo de Cristo, que faz parte da igreja visível. Isso é interessante. Pós-batismo, ok? Bom, o tópico 2, ele trata de os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quando os judeus regressaram do cativeiro babilônico, eles estavam principiando, vamos dizer, uma nova Israel, uma nova nação. E eles queriam voltar já nos princípios, fundamentado nos seus ensinos, fundamentado na lei de Deus. É claro, eles tinham um zelo, um capricho para tal. Expulsaram, não permitiram que aqueles que tinham mistura permanecessem ou participassem da construção do templo. Ou até mesmo, né, tivesse a participação se ele não comprovasse a sua genealogia, que de fato ele era descendente de uma das 12 tribos de Israel, esse sacerdote também demonstrasse aí a sua genealogia. Já que eles estavam com esse capricho, com esse zelo, eles começaram a edificando um altar e oferecendo sacrifício ao Senhor. Quando lançaram os alicerces do templo, os samaritanos chegaram de boa. Opa, queremos ajudar, queremos participar, somos teus irmãos, tais como você, nós também somos, e queremos adorar o vosso Deus. A liderança mantiveram-se de punho firme. Falou, não, esta obra é para nós, não é para vocês. Não é assim como vocês estão pensando. Isso eles sentiram-se, a lição diz que sentiram-se ciumados, né? Mas a pergunta agora é, quem são os samaritanos? É interessante que a gente recorrendo à Bíblia em 2 de Reis, capítulo 17, o Império Assírio, aquela máquina de guerra, né? O Império Assírio, ele havia conquistado muitos povos, eles vieram descendo e, por fim, no ano 722,
721, eles conquistaram o reino do norte, a saber, Israel, também chamado de Efraim, cuja capital era Samaria. E eles tinham uma política de guerra diferenciada, né? O reino assírio, eles tinham uma política de guerra diferenciada. O que Senaqueribe fez? Ele mudava o povo conquistado, cativo, para outra região. E da outra região, eles faziam uma permuta, trazia de um lugar, levava para o outro. Isso eles acabavam com a identidade do povo, acabava com a cultura, muitas vezes até com a língua do povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2 Reis, capítulo 17, estes povos que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, enviou para ocupar o lugar geográfico do Reino do Norte, eram povos de diversas nações, diversas clãs, diversos povoados, diversos reinos pequenos. Estes povos vieram com seus costumes, com suas tradições, com seus deuses, com as suas idolatrias. Eu acredito que, por ser poucos, os animais selvagens ali no Reino do Norte, na área geográfica de Israel, eles aumentaram. Mas a Bíblia diz que Deus enviou leões e começou a destroçar alguns deles. Pelo que eles entenderam que o Deus da terra estava irado com eles, pelo que pediram que da Síria viessem sacerdotes de Israel que os ensinasse a lei do Deus da terra. E assim foi enviado esses sacerdotes. Mas lembrem bem, esses sacerdotes eram sacerdotes do Reino do Norte, eles eram idólatras, né? Mas conheciam a lei do Senhor. Independente, eles adoravam um bezerro que foi levantado por Jeroboão, lá em Betel, outro em Dan, mas eram sacerdotes, foi constituído pelo povo. E eles vieram e ensinaram a lei para aqueles povos. E aqueles povos continuaram adorando aos seus deuses, mas também temendo e prestando culto ao Deus dos hebreus. Isso houve uma mescla, né? E essa história, desde do ano 720, chegou até no tempo de Jesus Cristo. Sempre houve essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Vocês lembram lá em João 4, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, como eles puxavam um para o outro? Não Jesus explicou, claro, para a mulher que o lugar de adoração não era nem no Monte Gerizim, onde eles, os samaritanos, haviam construído um templo também, mas os verdadeiros adoradores do Senhor adorariam em espírito e em verdade. Essa é a origem dos samaritanos. Os samaritanos também hoje estão no nosso meio. Eles querem de todas as formas participarem, através do quê? Das ciências da religião, através do ecumenismo, através do não tem nada a ver. Não, você é muito legalista, o que importa, não tem problema nenhum. E com isso nós vamos abrindo espaços, principalmente nessa época de hoje, política, né? É interessante como nós somos, eu digo nós, liderança, né? Colocamos nos nossos púlpitos um homem que está almejando uma carreira pública, que seja ele na área da vereança, que seja ele na área do governo federal ou estadual, seja quem for, e quanto mais elevado o cargo, mas aí que nós, né, ajeitamos o lugar até para ele ali no púlpito. Alguns defendem, dizendo que é honra. Peraí, por que não honramos um irmãozinho também, uma irmã? Eu sou do tempo da Assembleia de Deus, que muitas vezes a irmã nem no púlpito subia para dirigir um círculo de oração, né? Hoje, graças a Deus, já quebramos mais isso, né? Mas para colocarmos essas pessoas que nem evangélicas são em nosso meio, lembrei agora de um fato que eu fui representar um pastor, nosso pastor, em uma das nossas igrejas, não aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo. E chegando lá, um candidato a prefeito estava lá e deram oportunidade para o homem. Gente, o homem pregou. E a igreja glorificada, teve até línguas estranhas. Aí quando ele falou Ave Maria, aí o povo, ai meu Deus, ele não é crente, mas já era tarde demais. Então estão em nosso meio, devemos estarmos atentos. Não é porque
vai disputar um cargo eletivo ou qualquer posição, peraí, gente, igreja é igreja, vamos saber distinguir e termos essa mesma visão que a liderança que retornaram do cativo babilônico tiveram. Independente se eles têm ciúme, se têm vontade de querer participar, só existe um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse o Senhor Jesus. O caminho é estreito e apertado. Não há nenhum registro que este caminho enlargueceu, que nós podemos aceitar. Não, o caminho é Jesus Cristo. Arrependimento, houve arrependimento, se entregou para o Senhor, começa o processo aí da salvação. Vamos para o terceiro tópico que trata Deus exige santidade do seu povo. Esse tópico é muito importante, né? Deus exige santidade do seu povo. Eu tenho um livro de um autor chamado Calbart, e ele chama isso da angústia da alma, porque Deus, ele não muda de posição, ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser santo para ir ao encontro do pecador. Ele é sempre Deus. Ele não se despede, não se despede de nada, não tira sua vestimenta em nada para ir ao encontro do pecador. Ele, como santo, ele vai até o monturo, na escória, levanta o homem e ele não se torna imundo. Mas o homem, para voltar-se a Deus, precisa mudar, precisa apresentar mudança. Sim, isso é bíblico. É aí que começa a angústia dos homens, a angústia do crente. Essa mudança da conversão nesse caminhar de glória em glória até chegar à imagem perfeita do Filho de Deus. Isso chama-se santificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que a santificação, isso é na teologia, né? Ela acontece de duas formas. É a santificação posicional, isso está no capítulo 1 de Paulo, né? Primeiro capítulo de Paulo, a carta aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, o versículo 1 a seguir. Eu vou ler aqui o versículo para que se torne bem mais fácil para explicação. Nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Note bem, a igreja de Deus que está em Corinto. E qual que era a igreja mais problemática? Todas as igrejas têm seus problemas, mas a de Corinto dava de 10-0 em muitas, né? Como você conhece bem as cartas, a carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: a igreja de Deus, independente do posicionamento, independente da igreja, meu filho, é de Deus. Acabou, não tem discussão. Se aqui Paulo está chamando a igreja de Corinto como igreja de Deus, Paulo sabia o que estava dizendo. E ele continua: aos santificados em Cristo Jesus. Santificados. Quer dizer, isso é uma santificação posicional. Em Cristo Jesus, todos são santos, independente do posicionamento, seja ministerial até o membro comum, todos eles são santos, isto é, estão numa posição privilegiada por meio de Jesus Cristo. Quando isso ocorreu? Quando Deus os justificou ali na morte de Cristo, na cruz do Calvário, o homem creu, o homem acreditou, o homem se arrependeu, do grego metanoia, ele deu meia volta, ele se arrependeu e voltou-se para o Senhor, ele foi justificado, a ponto de, quando Deus olha para um pecador, ele não vê o pecador, ele vê o sacrifício do teu filho, que foi aceito. Então aquele homem, posicionamento, em posição em Cristo, ele é santo. E Paulo continua dizendo: chamados para ser santos. Opa, peraí, eu tenho uma santificação posicional em Cristo, mas eu fui chamado para ser. Veja que é contínuo. Isso se diz em teologia, é um processo
é gradual. Essa parte ela é subjetiva, ela é humana. É aqui que nós tratamos da regeneração e como na teologia arminiana nós chamamos de sinergismo. Quer dizer, somos sinergistas sim, temos a participação nesta obra da santificação. Somos santificados pelo Espírito Eterno, mas o mesmo Espírito, ele me diz, olha, santifica-te, seja santo. E ele continua orientando-nos pela palavra do Senhor, dizendo, sede santo, porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ao escritor, aos Hebreus, ele já diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro discorre, caminha na esteira da santificação e leva os seus leitores à vida de santificação. Essa santificação, ela não vem pela parte de Deus. Você sim deve buscar através de uma vida consagrada de oração, através da vida moral, porque a santificação, ela atinge a moral, e é exatamente aqui onde nós devemos tomar muito cuidado. Então a santificação posicional e a santificação processual é este que vai tratar o tópico de número 3. Retornando ao cativeiro de Israel, deve separar-se do mal. Sai daí, você não já foi chamado? Porque eu vou continuar participando das coisas imundas? O Espírito Santo, ele se entristece. De lá ele já nos tirou. Senão não haveria necessidade de Cristo morrer por nós, dando-nos a salvação, e devemos desenvolver, conforme Filipenses, a nossa salvação. Senão não crescemos, não desenvolvemos. É por isso que Deus levantou o ministério, os ministros, né? Os pastores, os evangelistas, os profetas, os doutores, né? Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É exatamente isso. Nós devemos seguir em busca do aperfeiçoamento, da santificação. E como eu posso fazer isso? Separando-me do mal. Eu vou usar uma palavra aqui, três palavras em ética. Primeiro, essa palavra, a primeira palavra que eu quero usar, moral. O que é moral? O que é aceito em todo e qualquer lugar. Vamos tomar como ponto fundamental bíblico o amor. O amor em qualquer lugar. Onde você chegar, é moral você utilizar o amor. Não é imoral e nem tampouco amoral. Outra coisa, a humildade. Seja humilde. Onde você chegar, cabe a humildade. A Bíblia diz que adiante da honra de todo e qualquer homem, vai a humildade. Isso é moral. Ok? E temos outros e outros exemplos a ser dados, o que é moral, que cabe em qualquer lugar. Eu estou aqui no sul, aqui na cultura sulina, diferenciada daqui dos nossos vizinhos, sudeste, centro-oeste, nordeste, mesmo que na sua cultura seja diferenciado em alguns pontos, no que eu devo e que não devo fazer, mas o que é moral aqui, é moral em qualquer lugar. Da mesma forma, o manter uma vida santa para a igreja de Deus, não existe cultura e nem transcultural, é moral, é santidade em qualquer lugar. Seja aqui, seja na América Latina, seja na América do Norte, seja em qualquer continente, a santificação é moral. E o que vem ser a outra palavra é imoral. Imoral está em qualquer lugar, desde que eu fira uma lei estabelecida, principalmente a lei de Deus. Por exemplo, um dos mandamentos, que é o 7º mandamento, né? Não adulterarás. Pronto. Não matarás. Não adulterarás. Não cobiçar o que pertence ao teu próximo, seja o que for, o que pertence ao teu próximo. Honra pai e mãe. Isto é moral em qualquer lugar, não é imoral. Agora, imoral é eu cometer roubo, quebrar a lei, adulterar. Isso é imoral em qualquer lugar. Qualquer lugar. E tem determinados lugares, principalmente em algumas religiões, não vamos falar
da terceira religião que tem que é monoteísta, né? Nós temos aí 3 religiões que são monoteístas, isto é, que adoram somente um Deus. Nós temos o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Na terceira religião, o Islã, isso é até crime capital, é pena capital, né? Agora, para nós cristãos, isso é imoral em todo e qualquer lugar. Agora, o que é moral? Isso é importante nós frisarmos para o nosso aluno o que é a moral. A moral pode ser permitido aqui determinadas ações. Eu posso fazer aqui, mas já se torna escândalo no estado vizinho. Por exemplo, o que eu cometo aqui é natural entre a gente, mas se porventura eu subir para o Nordeste, ali já se torna errado. Então isso é moral, é costume, é tradição, é local, é regional. É aqui que nós tropeçamos, porque muitas vezes é natural eu comer, beber aqui nesse estado, mas o que eu como e bebo nesse estado, eu já não posso comer e beber em outro estado. Sim, é verdade. Paulo teve algumas dificuldades e ele teve que ensinar isso para algumas igrejas, pelo menos 4. Eu posso comer? Não posso. Posso beber ou não posso? Eu posso tocar? Não posso. Posso ou não posso? Eu devo guardar esses dias de festa? Muitas vezes, irmãos, isso daí dentro da igreja se torna uma tradição e até superstição. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria aos nossos professores de escola dominical para que tenhamos uma igreja forte, estabelecida e estruturada no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso 4º tópico. Devemos manter uma vida de separação do mal. Amados, cristianismo é cristianismo, né? Cristianismo é cristianismo, independente da visão teológica. Não tem essa, porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista, porque eu sou da linha pentecostal. Não, não tem essa. É importante que você saiba de uma coisa. Não se sabe o escritor, quem projetou essa frase, muito bonita. Ele diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Agora, tanto em uma quanto na outra, o amor. E o amor, quem ama, cumpre a lei. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: independente de ser calvinista, independente de ser arminiano, pentecostal, não importa. Ele deve crer no quê? Na palavra. Se creu na palavra, essa Bíblia ela é infalível, creio. Crê no nascimento virginal de Cristo, creio. Isso é doutrina, independente da visão teológica, independente de Calvino e Armínio, independente de Wesley, independente. Isso é Bíblia, tá?